Como eu iria morrer no dia seguinte, gostaria de me aliviar, contar tudo. Eu sempre fui dócil, sempre tive animais em casa, e isso continuou até quando adulto. Eu era feliz quando estava junto dos meus bichos de estimação. Me casei cedo com uma mulher com o mesmo caráter que o meu. Nós tínhamos vários animais, como os pássaros, peixes, cães, coelhos, macacos e gato. Minha mulher não gostava muito do gato, apesar dele ser inteligente, bonito e grande. O gato se chamava Plutão. Ele era o meu preferido e tínhamos uma grande amizade. Isso se mudou quando eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas, me transformando em outra pessoa, que maltratava bichos. Uma noite eu voltei para casa bem embriagado. O gato estava fugindo de mim pelo fato de eu não ser o mesmo. Por conta disso, eu fui lá e acabei arrancando-os de seus olhos. Com o tempo, ele foi sarando, mas ainda fugia de mim. Certa manhã, eu o enforquei em uma árvore, sem dó do animal. Na noite deste dia, minha casa pegou fogo, exceto uma parede que ficou em pé. Em volta dela havia uma multidão sem entender nada. Eu me aproximei e vi um cadáver do bicho que tinha acabado de assassinar, esparramado pela parede. Depois de um tempo, eu peguei o gato, parecido com o Plutão, e ao longo do tempo viramos amigos. Um tempo depois, enquanto caminhávamos, eu, o gato e minha mulher, o animal quase me derrubou, fazendo com que eu quisesse matá-lo. Mas minha mulher entrou na frente dele, tomando uma machadada na cabeça e caindo morta. Depois disso, eu decidi colocar ela dentro da parede do porão, que ficava embaixo da minha casa. Quando terminei o trabalho, saí como se nada tivesse acontecido no porão. Alguns dias depois, a polícia, sabendo do crime por reclamação dos vizinhos de alguns miados, foi investigar se eu era apenas suspeito ou culpado. Quando os policiais estavam indo embora, ouviram os mesmos miados que os vizinhos estavam reclamando, vindo de uma parede. Na hora, entrei em pânico, quase cheguei a desmaiar. Quebraram a parede e encontraram o corpo, todo ensanguentado, olhando para eles. E em cima da cabeça dele estava o gato, o animal que me levou para trás das grades. Nos últimos 3 anos, minha atenção estava totalmente voltada para o hipnotismo. Realizei repetidas séries de experiências. Um dia, porém, ocorreu-me que uma experiência importante estava faltando. Ninguém fora ainda hipnotizado na hora extrema, no momento final da vida. Para tal experiência, vinha muito a propósito um amigo meu, o Ernesto Valdemar. Falei-lhe sobre o assunto. Recebeu bem a ideia, concordou e pareceu até vivamente interessado. Recebi do próprio Valdemar este bilhete. Meu caro P, você pode vir agora. D e F concordam que não posso durar além da meia-noite de amanhã. E penso que eles acertaram num cálculo com grande aproximação. 15 minutos depois de recebido o bilhete, estava eu no quarto do moribundo. Era terrível o seu aspecto. Cuidavam dele os doutores D e F. E na opinião de ambos os médicos, Valdemar morreria mais ou menos à meia-noite do dia seguinte. Pedi-lhe então que confirmasse diante dos presentes se estava de acordo em que eu o hipnotizasse no estado em que se encontrava. Sim, desejo ser magnetizado. Receio que você tenha demorado muito. Comecei os passos, mas nenhum sinal de influência magnética. Prossegui com a hipnotização até que as pálpebras estremeceram e pude fechá-las totalmente. À meia-noite em ponto, terminei. Pedi que o examinassem. Foi constatado sono mesmérico. Imóvel, pulso imperceptível, olhos fechados, membros rígidos e frios como mármore. Perguntei: Valdemar, está adormecido? Sim, estou adormecido agora. Não me desperte. Deixe-me morrer assim. Sente ainda dor no peito, Valdemar? Dor nenhuma. Estou morrendo. Nada mais, perguntei. Deixei-o dormir. Pouco antes do amanhecer, voltou o Dr. F. Seu espanto foi sem limites ao ver o paciente ainda vivo. Aplicou-lhe o espelho dos lábios, tomou-lhe o pulso. Pediu-me que repetisse as perguntas. Obedeci. Valdemar, ainda está dormindo? Passaram-se os minutos.
Parecia que o moribundo reunia energias para falar. Afinal, disse com voz fraca: Sim, durmo ainda. Estou morrendo. Já não havia mais sinal de vida no corpo de Valdemar. Íamos entregá-lo aos cuidados dos enfermeiros quando vimos um forte movimento vibratório na língua, o qual durou alguns minutos. Ele respondia, em um tom gelatinoso, a pergunta que eu lhe fizera: se estava dormindo. Não, estava dormindo. E agora estou morto. Na sexta-feira passada, resolvemos finalmente tentar despertá-lo. O resultado dessa última experiência deu origem a inúmeras discussões. Depois de um tempo, a língua vibrou na boca endurecida de lábios rígidos. Por fim, a mesma voz horrenda soou no quarto. Pelo amor de Deus, depressa, depressa, faça-me dormir. Ou então, depressa, acorde-me, depressa. Afirmo que estou morto. Tentei acalmá-lo, mas fracassei. Fiz então o contrário. Lutei para despertá-lo. Enquanto eu fazia rapidamente os passos, ele pronunciava: Morto, morto. O som saindo da língua e não dos lábios. De repente, num minuto o corpo contraiu-se, quebrou-se em pedaços, absolutamente podre, sobre minhas mãos, sobre a cama, diante de toda aquela gente. Restou uma quase líquida massa de nojenta e horrível podridão. Enterro prematuro. Um dos maiores medos do homem é, sem dúvida, o de ser enterrado vivo. Nosso corpo, algumas vezes, faz pausas temporárias em seu funcionamento. Após um certo tempo, se recupera e volta ao trabalho. Posso descrever o horror de não poder protestar quando ouvimos as palavras "está morto" e da sensação de ser enterrado vivo. Por muitos anos, sofri de ataques de um mal chamado catalepsia. As causas e os sintomas da doença ainda são misteriosos. O paciente cai em um sono por um dia ou um período menor. Fica imóvel, insensível e com fraca pulsação. Depois, a duração pode passar a ser de semanas, meses, até que exames médicos não consigam mais estabelecer a diferença entre o estado do paciente e o chamado morte absoluta. O infeliz se salva de um enterro prematuro pela suspeita dos amigos que conhecem a situação. No meu caso, muitas vezes sem causa aparente, fica meio desfalecido, sem sentir dor, incapaz de me mover. Isso até que a crise da doença me restituía a completa sensibilidade. E outras vezes eram ataques rápidos. Apesar desses ataques, minha saúde parecia boa, não se notava nada que fosse afetado pela doença. Somente após os ataques, meu cérebro ficava em completo estado de inatividade, em especial as memórias. Mas meu maior sofrimento não era físico, tornava-me mórbido. Tinha vários delírios sobre morte. O enterro prematuro era um perigo que me rondava dia e noite. Meus curtos períodos de sono eram cheios de pesadelo. Estava sendo tomado por um pavor constante. Temia me afastar daqueles que conheciam minha propensão à catalepsia. Tomei uma série de precauções. Reformei a galeria da família, permitindo que fosse aberta do interior. Coloquei dispositivos para a entrada de luz e ar. Tudo no caixão que me era destinado. Agora sim, estava preparado para o perigo de ser sepultado vivo. Um dia me vi saindo de uma inconsciência total. Como das outras vezes, os sentidos despertando, a memória recuperando seu domínio. Senti não estar acordando de um sono normal. Meu espírito é dominado pela sensação de perigo. Fico imóvel por alguns minutos, com medo do destino. Eu sabia, ele era inevitável. Abri os olhos. Estava escuro. Tentei gritar. Meus lábios se mexeram, mas nenhum som de voz saiu. Ao tentar gritar, senti meu maxilar amarrado, como acontece com os mortos. Senti estar em algo duro, não havia mais dúvidas, eu fora encerrado num caixão. Pensei então nas minhas precauções. Fiz movimentos, mas a tampa não cedeu. Senti um cheiro forte de terra úmida, não estava na galeria da família. Havia me enterrado numa cova funda, sem epitáfio, e para sempre. Tentei gritar novamente, e consegui. Um grito de agonia, desespero e terror. Algumas pessoas ouviram e logo me arrancaram dali, sem a menor cerimônia. Isso tudo aconteceu perto de Richmond, na Virgínia. Estava com meu amigo em uma expedição. Ao cair da noite, precisávamos dormir numa embarcação, em condições difíceis. Contudo, dormi profundamente. Não foi um sonho nem um pesadelo, foi resultado do meu atual estado de nervos.
Ao acordar naquele lugar, demorei para recobrar os sentidos e recuperar a memória. De fato, senti o cheiro de terra molhada e havia um lenço enrolado em meu queixo, que eu mesma amarrara, pois havia esquecido minha touca de dormir. Ou seja, tudo ocorreu para aquela situação. Após isso, parei com os pensamentos mórbidos e comecei a melhorar o meu estado de vida, e então parei de sofrer dos ataques de catalepsia. Em um caminho sem volta, junto com o viajante, à disposição de passar um tempo com um companheiro de infância, Roderick Usher. Usher pediu que viesse fazer companhia pela sua solidão. Sem pensar duas vezes, aceitou o convite, e pela sua carta aparentava estar desesperado. Em sua viagem, ao encontrar sua casa, sentiu uma tristeza muito grande. Era uma construção muito simples. A família de Usher era bem antiga e numerosa. Antigamente era conhecida por ser voltado para a arte. Todos eram altamente respeitados. A cavalo, em um caminho curto, um criado o conduzia até a sua casa. Ao se encontrarem, Usher levantou-se para cumprimentar seu velho amigo. Observando sua fisionomia, percebeu que estava realmente sofrendo muito. Usher explicou que o chamara para tentar confortar sua tristeza e sua solidão. Sua doença era um mal de família incurável. Contou também que sua irmã, que acompanhava há anos, estava morrendo. Durante a conversa dos dois, Lady Madeline passou. Então seu velho amigo conseguiu perceber que ela estava realmente sofrendo junto ao seu irmão com uma pálida aparência. A doença de Lady Madeline era constante e precisava muito da habilidade dos médicos. Era um enfraquecimento geral do corpo, e naquela certa noite ela teve outro ataque, porém não conseguiu sobreviver. Para comprovar que Lady Madeline realmente estava morta, Usher conservou seu corpo durante 15 dias, e acabou que ela estava morta já. Usher pediu pessoalmente ao seu amigo que ajudasse nos preparativos do sepultamento temporário. Colocaram seu corpo em um caixão em seu lugar de repouso, onde era uma galeria pequena, úmida, apertada e profunda, quase sem ar. Em épocas posteriores, como serviu de masmorra ou como um depósito de pólvora ou outra qualquer substância inflamável, uma parte do assoalho e todo o interior eram revestidos de cobre. A porta de ferro maciço tinha sido igualmente revestida. O homem, durante a noite de relâmpagos, se vestira à pressa, pois sabia que não podia mais dormir pela pressão que tinha ocorrido no dia. Procurando se livrar do lamentável estado em que se encontrava, ficou andando. Em um certo tempo, começou a escutar passos leves numa escada que atraiu a atenção. Reconheceu logo os passos e era de seu amigo Usher, vindo em sua direção carregando um castiçal. Pensou que ele tinha se enlouquecido por descarregar na janela para a tempestade. Então tentou afastá-lo, dizendo coisas engraçadas. Falou de seu romance favorito, que estava ao seu alcance, tentando aliviá-lo. E por sorte, se interessou na narrativa. Seu amigo, prosseguindo na leitura até um certo ponto, onde o herói estava puxando rigorosamente várias tábuas, fazendo com que estalassem ecoando pela floresta. Pareceu-se ouvir o mesmo ruído que estavam se desprendendo, porém, pensou que foi apenas sua imaginação. Mais para frente da história, matando o dragão, se solta um grito estridente e medonho que quase o herói não conseguiu se suportar. Agora tinha certeza que ouviram um ruído áspero e condenado, assim como o do dragão, em algum lugar da casa. Na pausa da narrativa, percebeu-se que Usher cochichava algo, porém prosseguiu a leitura, onde o escudo da parede caíra aos pés do herói, produzindo um violento ruído metálico. Novamente ouviu-se o mesmo barulho, colocando o seu amigo de pé, correndo até Usher e percebeu que ainda murmurava algo. Aproximando, escutou dizendo que a colocaram viva em sua tumba. Usher usou suas últimas forças para se salvar, porém na porta via-se Lady Madeline, havendo sangue em suas roupas e sinais de sofrimento. Depois de um grito abafado, caiu pesadamente para frente sobre o corpo do irmão. Os dois encontrados no chão, porém Lady já cadáver, e um amigo, aterrorizado com o acontecido, fugiu e saiu do quarto, atravessando o velho caminho. Se via uma cor vermelha, vindo da lua cheia, pela rachadura de sua casa, uma fenda que antes mal se percebia. Enquanto estava olhando a fenda, ela largou-se rapidamente, fazendo com que tudo em sua volta se estivesse desmoronando. Os dentes de Belém. Meu nome é Egil. Nunca vi nome da região dos nossos antepassados visionários.
Cresci em uma velha e sombria casa, tapeçaria nos dormitórios, eu criaria fortes lembranças da biblioteca e de seus livros guardados em meus primeiros anos de vida. O tempo havia passado e eu ainda me encontrava preso na mansão de meus pais, junto à mansão de tia Berenice, minha prima. Vivemos juntos, mas crescemos de formas diferentes. Cresci sem saúde, já minha prima graciosamente. E um dia uma doença fatal a atingiu, e o suficiente para causar uma transformação horrível em seu físico e espírito. Declarei que o mal tomará seu caráter e hábitos, como se Berenice não habitasse mais aquele corpo. Ataques como o de epilepsia iam e vinham, trazendo resultados cada vez mais destruidores. Já no meu caso, não havia cura. Um objeto ocupava sozinho minha mente. Tudo isso me tomava horas e me levava a um fim sem lucrativo. A doença de Berenice resultava na atração incondicional por parte minha. A estranha transformação fora rápida, eu me interessava mais por sua deformidade física do que sua personalidade modificada. Já não amava com sentimentos que provinham do coração, e sim do meu espírito. No silêncio das madrugadas, no silêncio da minha biblioteca, eu a vi. Uma Berenice para se admirar, agora mórbida, eu a amava. Estremecia em sua presença, amargava junto a ela, até lhe falei de casamento. Um dia próximo à cerimônia, julgava estar só na biblioteca. Entretanto, ao erguer meu olhar, a vi. A debilitada vestia roupas cinzentas devido à tarde de inverno. Se apresentava imóvel, com faces pálidas. Um calafrio me percorreu ao perceber que seus olhos estavam sem vida e sem brilho. Permaneci parado. Minha doença desviou meu olhar para os lábios enrugados que se entreabriram no sorriso. Então surgiram os dentes da modificada Berenice. Eles apareceram diante de mim e desejei nunca ter visto tal figura. Mesmo após ela ter saído da sala, seus dentes incrivelmente brancos e iguais permaneceram impactantes em minha mente. Aquele sorriso estava destinado a ocupar minha memória por horas, dias, meses, talvez até pela vida toda. Os dentes. Eu os vi estreitos, brancos e longos por todos os cantos da biblioteca. Assim começou minha luta contra a monomania. Não ficaria com aquela ideia fixa em minha mente. Lutei em vão, não conseguia pensar em outra coisa. Meu mundo era aqueles malditos dentes. Minha mente foi invadida por um pensamento louco. As ideias de Berenice vinham de seus dentes. Era por isso que eu os cobiçava tanto. Queria os pensamentos dos outros. Ter a posse dos dentes parecia ser a única forma de restituir a paz. Não conseguia lembrar quantos dias haviam passado. Sei que continuou sentado, mas isso durou até um grito de horror ter me acordado. Levantei-me da poltrona e saí da biblioteca. Fora, uma criada que, em pânico, falou que Berenice sofrerá um ataque de epilepsia. Estava prestes a ser sepultada. Angustiado, fui até o grande e escuro quarto da morta. Sobre o caixão estava seu corpo, que parecia morto há dias. Tive vontade de correr dali. Porém, estava paralisado. Não consegui tirar os olhos do cadáver. E jurei ter visto seus dedos se moverem, além de vê-la sorrir. Corri assustado para a biblioteca. Minha lucidez se tornou com vagas recordações de um ato que resultou num grito feminino. Na mesa havia uma caixinha, pertencente ao médico da família, e me custava arrepios. Minha atenção focou-se em uma frase de um livro que me instruía a ir ao sepulcro de Berenice. O criado entrou espantado e informou sobre o grito espantoso na noite. Um túmulo violado, um corpo desfigurado, ainda vivo. O criado apontou para as minhas roupas enlameadas, minhas mãos arranhadas e uma pá na parede. Espantado, me lancei em direção à caixa, derrubando-a e quebrando em pedaços. Espalharam-se 32 pequenas peças brancas, demasiadas reais. Nunca aposte sua cabeça com o diabo. Não devemos brincar com o sobrenatural. Se nem o nosso mundo entendemos, quem dirá o outro lado? Deve-se tomar cuidado com palavras. Uma vez ditas, não podem ser apagadas. Suas consequências tendem a ser mortais. Muitos episódios, mesmo raros e parecendo inacreditáveis, têm sua parcela de culpa no inferno. Como no caso de Toby David, que fez o que nunca ninguém deveria fazer. Apostou sua cabeça com o diabo. Uma pessoa com a vida traumatizada, cheia de falhas, maldades e pecados. Infelizmente, os erros começaram cedo demais. Eu desde sempre fora viciado em algo irresistível: apostas. A precocidade de seu vício dava-se à sua vida imoral, baseada na busca por lucro e jogos ilícitos. Nunca tivera apoio em nenhuma de suas escolhas e tinha necessidade de provar aos outros que era capaz. Em um belo dia, Toby e um de seus amigos, o qual achava um palhaço e louco, passeavam juntos numa direção a um rio
qual havia uma ponte que era protegida contra o tempo. Decidiram atravessá-la. O local era escuro, pois dispunha de poucas janelas. Aquela escuridão toda amedrontava um amigo de Toby, porém alegrava a alma do mesmo. Chegando ao fim da ponte, o avanço deles foi interrompido por uma roleta. O amigo de Toby passou por ela fazendo apenas girar. Mas como Toby via tudo como uma oportunidade de suprir seu vício, indagou uma aposta e teimou em pular por cima do torniquete. Seu amigo disse que aquilo era conversa fiada. Mais tarde, se arrependeu quando Toby ofereceu sua cabeça com um diabo. Enquanto Demet ensaiava um pulo, ambos ouviram uma voz rouca e assombrosa o chamando. Ei, Demet respondeu. Ei. O velhinho pareceu satisfeito e, sabe Deus por que, levantou-se e aproximou-se, segurando a mão de Demet, disse perto deles em um bom tom. Toby Demet, tenho certeza que conseguirá saltar. Salte belo, com floreios, o melhor que sabe. E foi neste momento que a tragédia ocorreu. Toby correu e conseguiu. O salto não foi muito alto, nem muito baixo. Toby foi visto elevando-se no ar, mas o pulo completo não havia acontecido. Demet caiu estatelado de costas, ao lado da roleta. O velhote mancando saiu com a maior rapidez que lhe era possível. Em seu caminho apanhou algo que caíra pesadamente da escuridão. O amigo de Toby ficou atônito, e assim que a luz atingiu o local, pôde-se ver o corpo de Demet separado de sua cabeça. Um pouco acima da roleta, estendia-se uma barra de ferro, que apresentava alguns ganchos. E fora ali, em uma das extremidades, que o homem perdera bruscamente a cabeça. Morreu dando uma lição a todas as almas turbulentas. Seu amigo mandou à família despesa do funeral, porém, seus transcendentes recusaram-se a pagar. Deste modo, o corpo de Toby Demet foi vendido para comida de cão. O retrato oval. O castelo surgiu à nossa frente como uma tábua de salvação. Eu estava realmente ferido e ameaçado em passar a noite em relento. Por isso meu criado forçou nossa entrada. A construção sólida misturava o grandioso ao sinistro. Parecia abandonado, pois ninguém fora atender a nossa chegada. Mas se foi abandonado, foi há pouco tempo, ou aos poucos. Tudo estava arrumado, limpo e suntuosamente mobiliado. Escolhemos um dos menores aposentos, mais modesto. Ele se localizava em uma pequena torre, separada dos demais. Mesmo sendo dos menores, ainda possuía uma rica variedade de decoração. Objetos antigos, preciosos e quadros cuja sua originalidade era desconhecida para mim. Apesar de ferido, minha curiosidade superava a dor. Me mantive acordado, estudando cada um deles. E assim foi. Ordenei a Pedro, meu criado, que fechasse os pesados postigos. Já era noite fechada. Pedro acendeu um velho candelabro que estava na cabeceira do meu leito. Deitei-me e peguei um pequeno volume que encontrara no travesseiro. Ali estava uma descrição de todas as obras. Contemplei-me de todos eles, com toda a minha atenção. As horas voavam, e eu não percebi. Já era meia-noite. Com a mudança de luz do luar, um quadro que até então estava escondido de minha visão se revelou em uma das pequenas colunas do quarto. Era o retrato de uma jovem, mas parecia uma adolescente. Me mantive em calma, não sabia o porquê estava tão agitado. Queria me certificar de que a vista não havia me enganado. Pouco depois, após muita reflexão, não tinha mais dúvida. O retrato, como já disse, era de uma jovem. Cabeça e ombros, do busto abaixo já não era mais visível, já que sua imagem mergulhava nas sombras, junto com as pontas de seu belo cabelo. A moldura era oval, em filigrama dourado. Eu observei até que descobri de onde todo aquele fascínio vinha, mas a descoberta me aterrorizou. Busquei o número do retrato no pequeno livro. Lá estava a história. O modelo do retrato era uma jovem, feliz e alegre, que um dia amou e casou com um pintor, o autor da maravilhosa obra. Ele, porém, direcionava sua paixão para outra coisa, sua arte. Ela animava tudo com seu entusiasmo, amava tudo menos sua rival, a arte, e temia e odiava os pincéis, a paleta que a privaram de seu amado. Assim foi terrível,
para ela ouvir o desejo dele de fazer seu retrato, mas era humilde e obediente. Durante semanas e semanas, sentou-se no mal iluminado quarto da torre, com apenas uma luz vindo de uma pequena vela. O pintor, que se apaixonou pelo quadro, prosseguiu pintando-o. Porém, dia após dia, sua esposa empalidecia e sua saúde murchava. Ele não percebia, já que seus olhos apenas se focavam na pintura. Todos lutavam, menos ele. Ela sorria, se animava ao vê-lo trabalhar. Ela o amava muito, mas estava morrendo. Quando a obra estava perto do fim, ele não permitiu a entrada de ninguém, tornara-se um selvagem e raramente tirava o olho da tela. Se o tirasse, veria que sua esposa não era mais a mesma. O espírito da jovem parecia tremular, como uma vela despedindo-se. O pintor parou, deslumbrado, tremia ao ver sua maior obra. Isto é a própria vida, é a vida mesmo. Voltou-se para ver sua modelo que, agora, estava morta. Esta é uma história bem curta e vou lhes contar com a ajuda dos deuses, apesar de ser ela uma história dos diabos. Todo mundo morre de alguma coisa, todos sabem. De Lamelete, nosso duque, morreu por causa de um pássaro, um verde-leão para ser mais preciso, e um pássaro pequenino que também é conhecido como hortulana. O pequeno vagabundo alado fora conduzido numa gaiola dourada, escoltado por 6 pares do Império. Assim fora trazido como uma preciosidade de seu lar distante no Peru até o duque de Lamelete. Naquela noite, o duque devia ser sozinho. Esperava a ceia, no recolhimento de seu gabinete, tranquilamente recostado numa confortável poltrona. Soam horas no relógio. Nesse momento a porta se abre, ao som de suave música surge à sua frente o mais delicado dos pássaros. A fisionomia do duque se transtorna, não de alegria e felicidade, mas de inexprimível espanto. Exclamou então exaltado: que horror, cão miserável! O meu pássaro, o meu pobre pássaro, meu bom Deus, que fizeste? Tu o despiste de suas penas e o serviste sem piar. Não é preciso dizer mais. O duque expirou num ataque de desgosto e náusea. 3 dias depois de sua morte, seu excelência, o ex-duque de Lamelete, ria às gargalhadas. Afinal, foi engraçado. Ouviu então um riso baixo. Diante dele estava o próprio demônio, com um ar superior. Ora, senhor diabo, o senhor não está falando a sério, disse o duque de Lamelete. É verdade que pequei, mas não preciso levar tudo tão a sério. O senhor não tem a real intenção de cumprir esta ameaça? Como não tenho? Respondeu o demônio irritado. Vamos, majestade, dispa-se. Ponha-se completamente nu, cavalheiro. Conforme deixou aquele indefeso pássaro. Despir-me? Não, meu senhor, eu não me despirei. E quem é o senhor, diga-me, para fazer com que eu, duque de Lamelete, príncipe de Foyegras, me despoje? Quem sou eu? Ah, é verdade, sou Beelzebub, o príncipe das moscas. O meu inspetor de cemitério farejou e o senhor está agora sob meu poder. Senhor, exclamou o duque, vingar-me-ei dessa ofensa. O senhor receberá minhas notícias. Enquanto isso, até a vista. Com uma reverência, o duque ia se afastando. Seus passos foram interrompidos por um cavaleiro que o trouxe de volta. Aí então, esfregou os olhos e olhou em torno. O apartamento era soberbo, mesmo de Lamelete não pôde deixar de considerá-lo assim. Perfeito, só que era de uma altura espantosa. Parecia mesmo que não havia teto, mas um turbilhão, uma densa massa de nuvens cor de fogo. O duque, olhando para cima, teve vertigem. De Lamelete ficou emocionado, fechou os olhos e enrubesceu. Quando tornou a abrir os olhos, viu o príncipe das trevas. Era preciso reagir. Um francês jamais desanima completamente. De Lamelete, então, recupera sua personalidade. Sobre a mesa havia froletes e estoques. O duque era bom na esgrima. Matara bem os seus 6 homens. Escolhe 2 armas, medindo-as, comparando-as. Oferece uma delas ao demônio, com o convite a duelo. Horror, sua alteza, o príncipe das trevas não sabe esgrimir. Ele joga, porém. Que feliz ideia. Felizmente o duque possuía uma bela memória. Havia lido no Diabo, do abade Gautier. O demônio não ousa recusar um jogo de baralho. E as probabilidades para ele? Péssimas, sem dúvida. O duque estava desesperado, contudo sua situação era pior. O outro conhecia todos os segredos do jogo, só poderia vencer, é claro. Se perder disse ele, estarei 2 vezes perdido. Duplamente condenado. Eis tudo, se ganhar voltarei aos meus verdelhões. Sejam embaralhadas as cartas. De Lamelete mostrava em sua atitude o máximo cuidado, maior atenção. O demônio era todo confiança. Um espectador teria pensado em 2 adversários. O duque pensava em seu jogo e o demônio não pensava, embaralhava as cartas. O duque cortou. As cartas foram dadas. O trunfo é mostrado. É o rei, não é a rainha. O diabo amaldiçoou as roupas que vestia, eram masculinas. O duque colocou a mão no peito, aflito. Jogam. O duque conta os pontos, enumera as cartas. O outro faz o mesmo, enquanto toma vinho, tranquilo. O duque tira uma carta e a esconde na palma da mão. É a sua vez, diz o demônio cortando. Sua excelência curva-se das cartas e levanta-se da mesa. Apresenta a sua. É o rei.
O demônio fica contrariado. Se Alexandre não tivesse sido Alexandre, teria gostado de ser Diógenes. E o Duque assegurou ao seu adversário, despedindo-se ao partir: se eu não tivesse tão contente em ser Lelomelete, não me importaria em ser nada do diabo. Diabo no campanário. Cidade de Wonder. Se crê que cantando sua pronúncia deixa de ser um palavrão. De grande, somente o nome, pois pouquíssimas pessoas a conheciam e a tinham visitado. Era afastada das estradas principais. De afastada, era somente estradas, porque a beleza residia naquele lugar. Por tudo ser antigo, ninguém estava interessado em sua mudança. Qualquer sugestão deste ato era um insulto. O vilarejo, circundado por morros suaves, que a população suavemente não se aventurava a ultrapassar, por detrás do morro havia a crença de que não tinha nada do outro lado, que se tenha pena dos ateus aventureiros. Com construções iguais, não havia distinção dos seus pequenos tijolos avermelhados, com extremidades negras, ou de suas janelas profundas e pequenas, mas nenhuma singular à parte. Como no exterior as casas eram iguais, no interior, repolhos eram suas características principais. Os meninos, nos jardins, eram parecidos, com roupas semelhantes e gestos semelhantes. Como um vigia, havia uma torre, um campanário com um relógio, sede do conselho onde se tem homens inteligentes, gordos e baixos. O conselho tomou 3 decisões muito importantes. É errado alterar o bom e velho curso das coisas. Não há nada tolerável fora de Wonder. Sempre conservaremos nossos relógios e nossos repolhos. Acima da sala de reuniões ficava o grande relógio, motivo de orgulho para todos. Somente um homem zela pelo relógio, e nunca houve problema com o instrumento. Havia um dito: nenhuma felicidade pode vir dos morros. Parecia uma profecia. Surgiu dos altos dos morros um objeto estranho de aparência. Isso atraiu a atenção dos senhores. Faltando 3 minutos para o meio-dia, puderam ver que era um homem. Desceu o morro com grande pressa. Era insignificantemente muito pequeno. Sua pele escura, o nariz recurvo, olhos redondos e boca larga. Vivia rindo. Vestia terno apertado e sapatos achatados. Apesar do riso, o tal sujeito tinha um rosto sinistro. O homem se lançou no voo para o campanário e agarrou pelo nariz o homem velho que ali estava para tirá-lo de combate. Faltava meio segundo para o meio-dia e todos estavam atentos, e então começaram as badaladas. 1, disse o relógio. 1, repetiram todos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. E todos responderam. 11, disse o relógio. 11, 12, 12, repetiram todos, satisfeitos, baixando as vozes. 13, o diabo! Os pequenos senhores deixaram cair os cachimbos e descruzaram as pernas. O diabo, gemeram. 13, 13, santo Deus! São 13 horas! Houve um tumulto geral. Gritaria por causa dos repolhos e agitação para se tirar o atraso. As bafuradas de cachimbo se aceleraram e o vale logo ficou coberto por uma fumaça espessa. Relógios e repolhos dançavam. Relógios continuavam a bater como um feitiço. Os animais graniam, miavam, gritavam, correndo como loucos. Era um conjunto de loucuras, horrível de se ver. O patife se esforçava no alto do campanário para que reinasse o caos. Com as coisas daquele jeito, partiram daquele lugar com desgosto. Agora se pede o apelo para que voltem à cidade e expulsem aquele sujeitinho da torre do relógio. Estava decidido. Eu me vingaria do Fortunato. Já suportara demais suas ofensas e seus insultos. Jurei vingar-me, mas eu queria puni-lo, sem nada sofrer, para me sentir totalmente vingado. Eu suportei o melhor que eu pude, as 1001 injúrias do Fortunato. Mas quando começou a entrar pelo insulto, jurei vingança. Em uma noite de carnaval, encontrei Fortunato. Já estava embriagado, e propus a ele que me acompanhasse até a minha residência, para verificar se o vinho que eu havia comprado recentemente tratava-se de um amontilado legítimo. Fortunato tinha fama de ser um grande conhecedor de vinho. Lógico que aceitou meu pedido, e fomos até o meu palácio. Minha casa estava vazia, pois havia dispensado todos os empregados naquela noite. O caminho até a adega foi difícil,
pois Fortunato sofreu várias crises de tosse por causa do salitre que tinha no local. Eu ofereci mais vinho para aliviar suas tosses por alguns momentos. Os vinhos eles estavam guardados nas catacumbas do palácio, que abrigavam os restos mortais dos meus antepassados. Havia muitos ossos e criptas, e ele me questionou sobre o brasão e o lema da minha família. Respondi que o brasão trazia a figura de um pé humano esmagando uma serpente que lhe mordia o calcanhar. E o lema da minha família era Nemo me impune lecessit, que significa ninguém me fere impunemente. Chegamos à última cripta do local. Pus em prática meu plano de vingança. Acorrentei Fortunato na parede da adega e o emparedei vivo. Mas antes fiz com que ele soubesse que era uma vingança. A embriaguez do Fortunato melhorava e ele se lamentava atrás da parede que eu estava fazendo, agitando as correntes com fúria. Tentava se livrar delas. Interrompi meu trabalho, sentei-me na pilha de ossos e saboreei a agonia do meu amigo. Quando cessou todo o ruído, prossegui com a parede, que me chegava à altura do peito. Parei de novo. Clareei do outro lado, com a tocha até distinguir o rosto lá dentro. Uma explosão de berros me fez recuar. Ele gritava, pelo amor de Deus, Montresor! Até que ele calou-se, e finalmente chamei bem alto. Fortunato! Nada. De novo. Fortunato! Nenhuma resposta. Lancei uma tocha pela abertura. Caiu lá dentro. A resposta foi apenas um tinir dos guizos. Terminei meu trabalho com pressa, coração apertado, talvez devido à umidade. Tudo pronto. Coloquei contra a nova parede o amontoado de ossos, a velha muralha de ossos. Isso foi feito há meio século. Ninguém ali me remexeu. Descanse em paz. Havia duas famílias húngaras e poderosas, Metzengerstein e Berlifitzing, que se odiavam. Entre essas duas famílias havia uma antiga profecia. Um nome ilustre sofrerá terrível queda quando, como cavaleiro em seu cavalo, a imortalidade de Metzengerstein triunfar sobre a mortalidade de Berlifitzing. O barão de Metzengerstein tomou posse das propriedades da família, já que seus pais tinham morrido. Ele começou a ter um comportamento vergonhoso, com traições, libertinagens e crueldade. Então ele ordenou: mandem queimar os estábulos de Berlifitzing. Seus olhos começaram a olhar uma figura no seu quadro de um cavalo com uma cor estranha. Atrás do cavalo, um cavaleiro derrotado pela espada de um Metzengerstein. O cavalo pertencia a um ancestral da família Berlifitzing. Então apareceu um cavalo furioso em suas propriedades. Os funcionários disseram: não é do estábulo de Berlifitzing. Pode ficar com o senhor. Desde então, Frederic pega grande apreço pelo cavalo e não vai mais em festas, não tinha mais vida social. Cavalgava em seu cavalo. De repente, Frederic surta, pega o seu cavalo e vai para os labirintos da floresta. Então, seu palácio começa a pegar fogo e seus funcionários olham horrorizados. De repente, eles veem um cavaleiro descoberto que saltava com fúria em um cavalo em direção às chamas. No final, uma nuvem de fumaça formou um cavalo que provavelmente estava morto. O retrato Val, Edgar Allan Poe. O castelo surgiu à nossa frente como uma salvação. Eu estava muito ferido. Por conta disso, meu criado não hesitou em arrombar aquele lugar, que mesmo estando aparentemente abandonado, estava limpo e arrumado
com ar de treva. Após escolher um pequeno aposento, sem muita decoração e afastado dos outros, continha pequenas peças, que mesmo simples, eram precisos e luxuosos, sem arte e riqueza. Como um bom observador, não pude deixar de reparar nos quadros, e com ar sinistro em contraste ao ambiente me impressionaram e me despertaram o interesse. Mesmo furo, cansado e ensopado, já me vira pesquisando sobre suas origens. Depois de achar um volume que encontrava, havia ordenado a Pedro que acendesse um candelabro, e foi nesse tempo que li muito mesmo. Minha vida percebido que já era noite. Em seguida, mudei a posição do candelabro e me estava incomodando. Os raios das inúmeras velas caíram sobre um nicho existente no quarto, onde ali estava um quadro. Deduzi que era de uma jovem, uma adolescente. Fiquei fixamente o admirando. Estava pronto para pesquisar. Era mesmo de uma jovem. Cabeça, ombro, apenas. Para isso, o resto do bolso tornava-se imperceptível naquele sombreado que contribuíram o fundo juntamente com os cabelos loiros nessa moldura oval. Na sequência, depois de horas o admirando, mas não pela beleza disso estou certo, descobri sua história, a qual me confundiu e aterrorizou, e com isso acabei por mudar a posição do candelabro. A história era sobre o modelo que seria o retrato. A história era sobre o modelo do retrato. A jovem, alegre, feliz, se casou com o pintor, o amava muito. Já ele amava mais a arte do que ela. A jovem já a odiava. Se aterrorizou quando soube que seu marido a iria pintar, mas deixou-lo fazer naquele mesmo quarto da torre. Semanas e semanas se passaram, ele tão obcecado, nem reparou que sua amada a empalidecia. Sua saúde murchava. Todos notavam, menos ele. E ela apenas sorria e gostava de o ver trabalhando, mesmo estando morrendo aos poucos. Afinal, ele não permitiria a entrada de ninguém, nem ao menos viu o rosto de sua esposa atentamente, aquele sem cores de frente do quadro. A jovem estava morrendo, e o pintor, ao terminar fascinado a sua obra, a contemplou e alto gritava: "Isto é a própria vida, é a vida mesmo, lindo!" E ao olhar ao modelo, sua esposa, sua bela e querida esposa, infelizmente, já estava morta.